Olá, eu sou o João Vitor, você acompanha agora a quinta edição do Fora da Caixa. O ciclone Kenneth, que atingiu a costa de Moçambique na quinta-feira, já deixou 38 mortos e afetou mais de 168 mil pessoas. As rajadas de vento chegaram a 280 km por hora. Bombeiros de Minas Gerais que atuaram em Brumadinho foram para Moçambique e ajudaram no resgate de vítimas soterradas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretou situação de emergência na saúde em parte do estado por conta da dengue. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais tem 21 mortes confirmadas por dengue e outros 66 óbitos estão sob investigação. O estado registrou mais de 160 mil casos prováveis de dengue em 2019. Nesse programa vamos falar do incentivo público à cultura, ou a falta dele. Não é de hoje que cortes vêm sendo feitos no setor. O mais recente caso é o da Lei Rouanet. É isso que vamos ver na reportagem de Marina Piccoli, Júlia Garcia e Carolina Toledo. Ferreira Goulart, importante escritor brasileiro, uma vez disse que a arte existe porque a vida não basta. Bom, se isso for mesmo verdade, será que a sociedade brasileira sabe reconhecer o valor da produção cultural e da expressão artística? A Lei Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil. Recentemente, o Ministério da Cidadania formalizou novas regras a respeito dessa lei e entre elas estão: o valor máximo de captação por projeto inscrito passa a ser 1 milhão ao invés de 60 milhões anteriores. O valor máximo por empresa do setor cultural, que também era de 60 milhões de reais, passa para 10 milhões. Todos os beneficiados devem realizar, no mínimo, uma ação de formação em conjunto com a prefeitura do município, onde o projeto será realizado. A Lei Rouanet, ela é hoje o principal meio de fomento à cultura no país. A cultura é uma manifestação do homem. Então, por que a cultura é importante? Porque a gente precisa se expressar, é uma necessidade que é além de todo esse entendimento racional. Esses cortes, eles buscam abafar essa manifestação potente e viva, amparados por esse discurso um pouco superficial, um pouco de um olhar mais raso, de que a lei é para ganhar dinheiro. Eu acredito que essa rede de falsas informações que foram difundidas sobre a Lei Rouanet em um período muito curto de tempo, elas ampararam essa nova Lei Rouanet, né? Porque se acha que determinada figura ganha rios de dinheiro na mamata do governo, então ninguém mais vai ter. Não é isso, fulano não ganha rios de dinheiro, não é mamata do governo. É direito à cultura, é direito à educação, é direito a se expressar, sabe? É direito da gente ter uma manifestação e a cultura precisa desse fomento, que não é mamata porque é trabalho e quem patrocina tem retorno, um retorno que seria investido em mídia, né? Então é uma cadeia de emprego, de renda, não é mamata, sabe? Ninguém está ali, tem um pote de dinheiro e aquele pote está caindo e todo mundo se banhando em ouro. Nada disso, é trabalho duro cotidiano e aí esse discurso fica vazio e a gente entende ele como um discurso real. Só que a gente esquece de perguntar de que realidade que a gente está falando, né? Para entender mais sobre o assunto, o Fora da Caixa entrevista agora uma produtora cultural. É com você, Vicente. Obrigado, João. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio do TV Fora da Caixa e vamos conversar com a produtora cultural Elisa Granadeiro. Obrigado, Elisa, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Imagina, é um prazer. Com essas dificuldades no incentivo de captação de recursos, existem algumas outras alternativas para os produtores menores conseguirem captar recursos para produzir seus eventos na esfera cultural? O grande fosso, o grande gargalo que existe mesmo é a captação, porque tem essa diferença de projetos aprovados e projetos efetivamente realizados exatamente por conta da captação. Existem grandes empresas produtoras no Brasil que trabalham especificamente com captação de recursos, porque é um outro mundo. Você precisa ter uma carta de empresas que alinhadas com determinadas
em determinados gêneros artísticos, por exemplo. Tem empresa patrocinadora que só patrocina teatro infantil, tem empresa que só patrocina música instrumental. Então, uma boa empresa captadora, ela consegue ter toda essa carta de opções na mão dela. Só que isso, a gente está falando de uma realidade de uma empresa captadora de São Paulo, do sul do país, do Rio de Janeiro. Para a gente, que é um produtor pequeno, ter acesso a essas informações é muito difícil. Por isso que, por exemplo, a grande quantidade de projetos realizados está no eixo Rio-São Paulo. Mas de uns anos para cá, especialmente por conta da internet, a informação está mais horizontal, ela está mais expandida. Então, eu já estou vendo surgirem várias empresas de captação em cidades menores, porque aí elas estão fazendo um diálogo com empresas das suas realidades, não estão pensando Rio, São Paulo, estão pensando na sua realidade, estão chegando para empresas da sua realidade e tentando fazer essa captação. Esse é um movimento. Por quê? Porque você consegue ter acesso à informação que estão mais próximos de você, acesso a cursos de captação, isso faz mais sentido. E também, por conta também da internet, porque eu acho que a internet é um divisor de águas para o mundo mesmo, né? Vários movimentos de financiamento coletivo só acontecem por conta da internet. Tem essas outras possibilidades de captação. Uma possibilidade que é muito pouco usada é o patrocínio via pessoa física. Porque quando a gente está falando de incentivo fiscal, a gente está falando do incentivo fiscal das empresas. As empresas que estão majoritariamente apoiando. Mas cada um de vocês, cada um que declara imposto de renda, também pode apoiar os projetos culturais. E a maioria das pessoas não sabe disso. Aqui em Juiz de Fora a gente tem a Lei Murilo Mendes. Até que ponto a Lei Murilo Mendes consegue garantir e suprir as necessidades culturais aqui da região? A lei é uma questão, é um divisor de águas para a produção cultural de Juiz de Fora também. Já tem 3 anos que ela não é lançada e isso impacta diretamente, especialmente na publicação de alguns produtos, como CDs, livros e realização de outras atividades, como peças de teatro, shows musicais. E a lei, ela por meio dela, a cena cultural de Juiz de Fora se estabeleceu de uma maneira muito forte, porque é uma coisa que eu brigo muito. As pessoas de Juiz de Fora costumam falar que as coisas não acontecem aqui, que não tem atividade acontecendo, o que é uma mentira absurda, porque existe uma quantidade de produção artístico-cultural aqui de uma qualidade incrível e a gente está exportando essa produção cultural que está acontecendo aqui para outros lugares e é sempre muito bem recebida. Eu sempre faço projeto de artistas de Juiz de Fora e a receptividade é sempre muito boa. E essa produção ela é muito catapultada por conta da ação da Lei Murilo Mendes. Então, o cenário da produção cultural em Juiz de Fora, ele mudou muito por conta da ação da Lei Murilo Mendes. Uma coisa que acontece é esse público, essas pessoas que estão convivendo nessa mesma localidade de produção desses artistas, não reconhecer muito essa produção. Tem muita gente que não reconhece e a gente precisa buscar um reconhecimento fora de Juiz de Fora, fora da cidade, para poder que esses olhares locais se voltem para a gente. Aqui eu vou puxar a sardinha um pouquinho para mim, porque isso está acontecendo comigo nesse momento. Eu produzo um quarteto de música instrumental e autoral chamado Caetano Brasil e Grupo, e que tem uma projeção em Juiz de Fora e tal. Mas agora, nesse exato momento, a gente está concorrendo em 2 grandes prêmios de música instrumental. É o BDMG Instrumental, que vai acontecer em Belo Horizonte, e é o prêmio Nabor Pires Camargo, que acontece em Indaiatuba, São Paulo. É como se a gente precisasse de uma chancela das pessoas de fora para o público valorizar. Isso é uma lógica perversa, porque é essa lógica meio de vira-lata de acreditar que o que é bom é o que vem de fora, o que está perto da gente não tem qualidade. Acabamos de conversar aqui no nosso estúdio com a produtora cultural Elisa Granadeiro. Agradeço a sua participação, Elisa. Eu que agradeço a oportunidade de trazer todos esses temas que são tão importantes da população ficar sabendo. Voltamos para o nosso estúdio com o João.
O Quarteto Caetano Brasil e Grupo está na final da premiação paulista na Bor Pires Camargo Instrumental e se apresenta amanhã, dia 3, para a comissão julgadora em uma audição pública em Indaiatuba. O Fora da Caixa fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais @TV Fora da Caixa no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Vamos terminar essa edição com um trechinho do arranjo de Caetano Brasil para a música 1 a 0, que concorre à premiação. Curte aí!